André. Obrigada, Mari. Primeiro eu queria parabenizar a linda história da família e também agradecer, né, por desejarem partilhar essa história tão bonita conosco. Muito obrigada. E começar aqui, talvez, a discutir o tema com essa resposta. Se tem um anseio, né, e um dilema, né, porque estão ali intrinsecamente misturados, com relação à partilha, à herança, à doação, se isso já é um tema extremamente difícil no que tange à participação societária, aos imóveis, e quando mexe no bolso. Então, esse dilema parece que às vezes se aprofunda e às vezes fica mais espinhoso. Vou chamar assim. Há que se ressaltar que a gente consegue, a exemplo das soluções que aqui já foram discutidas, também trazer discussões e soluções para a parte financeira absolutamente partilhadas. Então, certamente, né, podemos tratar disso depois com mais tempo, enfim, atenção, até porque cada caso é um caso, né, muito específico, mas dizer que há, sim, todas aquelas cláusulas ali protetivas, às vezes restritivas, é possível aplicar também para a liquidez. Então, aqui eu só queria trazer uma mensagem de conforto, de que é exemplo do que é possível ser feito para a participação em imóveis ou empresas, a gente consegue também sanar, né, curar, talvez, tentar remediar esses anseios e dilemas para a parte financeira. Então, estejam confortáveis e seguros que podemos endereçar esses assuntos. Tem alguém aí? Bom, primeiro, bom dia a todos. Me apresentar, meu nome é Rodrigo, sou advogado e estou atualmente como diretor jurídico da Junta Comercial. Primeiro, parabenizar vocês aqui pelo evento, isso é realmente excelente. São discussões como essas que realmente engrandecem bastante o tema e trazem à tona uma questão tão importante como essa, que é o planejamento sucessório, né? Nós vivemos num estado no Nordeste, na verdade, ainda somos muito conservadores com relação a esses temas. E muitas vezes esse excesso de conservadorismo prejudica muito o legado das famílias, né? Infelizmente, a gente não precisa nem muito patrimônio para ver famílias se deteriorando completamente após a partida do patriarca, né? E pegando um gancho no que você falou, Mariana, qual seria o grande desafio? Eu acho que o principal desafio hoje é você falar para o patriarca que ele vai perder o controle. Na verdade, é um pensamento intrínseco que vem a ele quando surge esse assunto, vou perder o controle de tudo aquilo que eu construí. E eventos como esse servem para mostrar que não é bem assim. Você não precisa perder o controle do que você construiu. E planejar é muito melhor, vai fazer muito mais bem para a sua família do que você ter esse receio. Então, parabéns a vocês novamente aí pelo evento, achei isso realmente sensacional. Obrigada. E existe ato maior, né, de controle do que você controlar o que vai ser feito do seu patrimônio, né? Assim, então, já é, né, um ato final de controle você destinar o seu patrimônio conforme o seu desejo, né? Isso também é controle. E você simplesmente deixar para que as coisas aconteçam de acordo com a vontade dos herdeiros, você já está perdendo um pouco isso, né? Bom dia a todos, meu nome é Valdênio, eu sou da KW Advogados, certo, eu e minha esposa. Eu percebo que a construção de toda a base, primeiro vou me desculpar, eu não cheguei cedo, então possa ser que eu esteja falando com alguma coisa pretérita que eu não presenciei, mas que é para o evento certo, mas não sabido, chamado morte, certo? E não para o evento infortúnio. E aí ficam as duas questões a ser levantadas. É o patrimônio que determina isso ou a chegada da idade? Mas eu fico pensando no infortúnio da morte precoce, de alguém que no começo do seu patrimônio não tenha filhos capazes, certo? Não tenha toda essa estrutura para a sucessão compartilhada em ideologia e construída com todos. Mas se a gente está tratando, e eu entendo que estejamos tratando, de questões preventivas para evitar o socorro, certo? Para o evento certo e não sabido morte, para os filhos a níveis de compreensão já intelectualmente aceitáveis e para situações totalmente adversas a isto, como a morte precoce em acidente, por exemplo. Certo? É aí que eu tenho filhos pequenos e toda essa situação. O evento jurídico, por si só, não resolveria essa questão. Certo? Por quê? Como é que a gente vai fazer isso? Certo? Essas indagações me foram feitas. Por exemplo, eu tenho uma família que os filhos abdicaram de suas situações jurídicas e pessoais e caíram de paraquedas num patrimônio razoável, certo? Com veios fora do país.
E aí, uma pergunta do mais novo foi, tudo bem, eu largo a engenharia civil, eu largo a informática, eu largo e tudo, vou viver da empresa de papai. Mas será que essa imposição eu tenho que dar ao meu filho? E se esse avião nesse caminho cair, como é que fica o meu filho? E eu disse, olha, dá um tempo para eu estudar isso. E fui bem sincero, eu não tinha pensado, porque geralmente como advogado a gente constrói, certo, a situação a partir da leitura que se faz do momento, certo? Geralmente a gente não posso falar, vou falar por mim, pelo menos para não ofender nenhum outro, geralmente a gente é socorrista, certo? E aí a gente fiquei pensando, eu até que me impus na situação dele, certo? Se eu bato com o carro agora, como é que fica a situação? Eu não pensei nisto, certo? E aí fica parecendo que 2 momentos são os momentos distintos e bem suscetíveis a pensamento. O evento morte ou a idade chegando, que de toda forma é o evento morte, mas é o infortúnio. Como tratar isto? Perfeito. Eu acho que é bem... Eu passo já para vocês, mas só para fazer um comentário. Vocês falaram muito da hora certa, e o que a Gabriela falou assim, no momento que você começa a constituir um patrimônio, já é a hora certa. Isso até para mim, ring a bell, assim, até fez eu mudei, talvez, alguma coisa que eu também ainda estava pensando como um evento de uma certa maturidade, alguma coisa que você... Mas acho que a lógica que a gente está tentando trazer aqui é que vamos dizer, é um processo, é um planejamento em paralelo à construção do patrimônio, né? Então, eu acho que isso é a grande, para mim, fez a diferença de entendimento hoje. Não sei se vocês querem complementar aí essa ideia. E em relação ao filho, porque independente, né, do planejamento, tem a questão do filho menor. Então, por exemplo, você pode estabelecer em testamento quem vai ser o tutor, se falecer, por exemplo, pai e mãe. Então, existem também algumas ferramentas de você designar, né, quem vai ser responsável pela administração daquele patrimônio até que ele atinja a maioridade, né? Por exemplo, se ele vai deixar de fazer o que ele faz, né, para assumir a administração da empresa, isso é eventualmente uma escolha dele. Ele pode simplesmente ser dono, né, ser sócio, contratar um bom administrador e acompanhar o resultado disso por uma série de mecanismos jurídicos também, né, que estão à disposição. Alguns livros que falam sobre a educação financeira de filhos, de crianças, falam muito sobre, em geral, a linha geral é de você comunicar e falar sobre dinheiro, desde cedo. Falar sobre quanto tem, quanto custa, o que significa ganhar dinheiro, trabalhar, ou seja, ter uma comunicação mais aberta possível em relação a dinheiro, que é um tabu, a gente não fala, muitas famílias até não tratam do assunto, o filho não sabe quanto o pai ganha, quanto o pai tem, e isso vai dificultando essa conversa. Então, assim, quando me veio à cabeça, se o processo é contínuo, e se o planejamento sucessório é algo que é paralelo à construção do seu patrimônio, essa conversa com os futuros herdeiros também deveria ser, né? Ou seja, essa ideia de ir construindo juntamente com a família as soluções desde, né, sempre. Assim, de acordo com... Exatamente. E aí deixa até de ser um evento ligado à morte, à velhice, né? E passa a ser algo mais ligado à construção de patrimônio e controle, como você falou, do que necessariamente de perda de poder, de um momento de morte, de dor. Então, eu acho que parece que é uma lógica que é possível de que vai se mudando, né? Muito bom. Uma coisa que eu, só para encerrar esse tema, que eu noto em alguns clientes que eu acho bem interessante, são coisas mais sutis, porque às vezes a gente pensa no planejamento sucessório como algo muito complexo, muito difícil, né? Mas eu acho que o planejamento sucessório está também nas pequenas coisas. Então, o exemplo que Mariana deu, né, de falar sobre dinheiro, falar sobre educação financeira com os filhos, isso já faz parte do planejamento sucessório. Outros exemplos, levar os filhos para a empresa, levar os filhos, tem vários clientes que a gente tem esse exemplo, ele estava fazendo um planejamento sucessório e nem sabia, quando ele levava os filhos dele pequeno para, no final de semana ou para nas férias, ficar lá, ficar no caixa, conhecer como é que funciona a empresa. Isso é um mecanismo de planejamento sucessório. Você mostrar aos filhos onde é que estão guardados os documentos. Olha, filho, se um dia alguma coisa acontecer, tudo meu está aqui, ó. Tá vendo essas pastas? Tá vendo esse arquivo no computador? É aqui que eu guardo meu imposto de renda, é aqui que eu guardo. Essa comunicação, essa transparência de você entender, de você mostrar para o outro aquilo que é patrimônio seu, mas que também vai ser dele um dia. Isso também é um ato de planejamento sucessório, sabe? Bom dia a todos.
Luiz Rodrigues. Pegando esse gancho, eu tenho um cliente que todo ano é revisto o planejamento dele. Todo ano, todo mês de dezembro. Ele tem 2 filhos, um casal. Todo mundo na mesa e discute o que é que está, o planejamento para o próximo ano, e o planejamento sucessório está dentro disso. Até de investimento que deve ser feito. Os filhos hoje têm negócio próprio, ele é executivo, mas todo santo ano tem esta conversa. É muito aberto, todo mundo sabe tudo, sem nenhum problema. Agora, eu queria só aproveitar o gancho. Vocês colocaram a cláusula de reversibilidade como um instrumento. Eu acho que seria interessante, até que eu tenho usado, e tem tido, inclusive, situações já de fatos verídicos, que foi usado, inclusive, a condição. E seria talvez interessante vocês falarem um pouquinho mais sobre essa cláusula de reversibilidade, que eu acredito que interessa a todo mundo. E é uma coisa que não é muito, um instrumento que não é muito usado. E principalmente hoje em dia, com as questões dos diversos relacionamentos, né? Pessoas que têm relacionamento A, B, C, D, até, né? E assim por diante, filhos, né, de diversas pessoas no meio dessa condição. Também é muito importante, inclusive, essa situação da cláusula de reversibilidade no caso da doação. Dá muito mais segurança, especialmente doação. Se bem que, como foi colocado, doação hoje já não é mais a menina dos olhos, né? Tem outras alternativas que você pode trabalhar. Ótimo. Obrigada, Luiz, pela pergunta. Então, a cláusula de reversibilidade é, sim, um dos instrumentos que a gente pode utilizar em conjunto com a doação, e ela basicamente estipula que, caso quem recebeu a doação, tá, venha a partir antes de quem fez a doação, essa doação ela vai ser revertida para o doador. Então, a doação é como se fosse cancelada e o patrimônio volta para o doador. Por que isso? Olha, imagina que essa pessoa, você doou para um filho e o filho era casado e não tinha filhos. No evento falecimento do filho, se esse filho falece antes do doador, que digamos seja o pai, esse patrimônio iria, por exemplo, para a esposa, né? Poderia até voltar um pedaço para o pai, mas iria também para o cônjuge. E pode ser que isso não seja algo desejável, né? E aí existe essa previsão de retorno. Qual é a ressalva? Deixa eu só contar uma história. Eu tava com Deixa eu só fazer uma ressalva. Só uma ressalva que a gente faz para o cliente é que pode incidir o imposto de doação novamente, tá? Porque é uma outra transferência que existe também gratuita. Então, é só importante atentar que talvez haja esse custo. Vai haver. Vai haver, com certeza. Mas um caso super engraçado essa semana, que eu estava com um cliente e falando, né, da cláusula de reversibilidade, e ele contou uma história, assim, morrendo de rir, né, mas não é cômica. Um amigo dele tinha doado para o filho por uma questão de proteção patrimonial, não era sucessória, ou seja, né, estava eventualmente em crise e usou o planejamento sucessório como uma forma de proteção patrimonial, que também é possível, né? Talvez seja a forma mais eficiente, inclusive, se feita oportunamente. Mas, enfim, tinha doado para o filho estava numa estrada, enfim, para algum lugar com a esposa, bateram com um carro, o filho desse rapaz, desse senhor, faleceu. Pouco tempo depois, a esposa dele faleceu. E eles não tinham filhos em comum. Então, o patrimônio terminou ficando com os ascendentes, ou seja, os pais dela. Um patrimônio que era... Porque você não conta, na verdade, com... Muitas vezes, né? Por isso que é importante a reversibilidade. Você não conta com que o filho vá eventualmente falecer antes do pai. Enfim, a gente até colocou aqui que um dos desafios é falar sobre a finitude mesmo da vida, né? E aí, nesse caso, ele perdeu o patrimônio, basicamente, tem que contar com a boa-fé, enfim, mas ele não houve, no caso, até porque a pessoa também não está alinhada, não sabe. Foi para os co-sogros o patrimônio dele. Porque, veja, foi do filho para a esposa, que era herdeira. A esposa faleceu, foi para a maior parte. A história é trágica, mas realmente o enredo... Não, então, bom,
também parabenizando a iniciativa, né? Eu acho que é um debate que cada vez mais se torna necessário. Mas só comentando isso dos filhos saberem o que o pai faz, eu li que o filho de Warren Buffett só foi saber quem era Warren Buffett aos 25 anos de idade. Então, para você ver como a coisa, né, acontece. Eu acho que duas coisinhas que eu só queria pontuar. Meu nome é Andréa, eu sempre trabalhei na área financeira e nos últimos 25 anos eu sempre trabalhei na área de grandes empresas, fazendo a parte de empréstimos, participando de projetos e crescimento, né, das empresas. E às vezes as pessoas não sabem, mas esse problema, essa questão das famílias, das empresas, elas extrapolam, ou seja, os bancos, quando avaliam o crivo de risco dessa empresa, no sentido de até fazer uma precificação de empréstimo, o elemento sucessório entra na conta, né? Então, só para as pessoas terem a dimensão... Mais um motivador. Exatamente, né? Isso desde sempre. Mas entra, assim, de colocar ali, num questionário, isso roda, isso tem um peso na avaliação de risco, né? Que cada vez mais isso é apurado e pesa depois na empresa. Isso volta, né? Isso gera um ônus, um custo financeiro. Essa confusão no Brasil é tão grande que recentemente a gente viu um caso em que o inventariante assumiu o controle da empresa. Isso não por ser a pessoa mais indicada, ou seja, é uma mistura completa de lógica, ou seja, essa não é a lógica da empresa, essa é uma lógica de patrimonial, de sucessão patrimonial. Né? Mas nesse caso, isso para mim ratifica a importância do planejamento, assim, sob a visão da instituição financeira em relação à perenidade da empresa. Né? Então, se não há um planejamento sucessório de gestão, enfim, dos herdeiros, há um risco maior, né? A gente conhece, eu acho que todo mundo que já ouviu sobre planejamento, já participou, conhece aquele gráfico que fala da falência das empresas, né? Da primeira para a segunda geração, da segunda para a terceira, e aí isso, inclusive, por conta da ausência de um planejamento, né? Então, isso, obviamente, impacta na saúde financeira, na possibilidade de pagamento, né? Na capacidade de pagamento e, por consequência, na avaliação do risco. E outro ponto que eu acho que é fundamental é o acolhimento vamos dizer, de quem está nesse processo, os profissionais contratados, né? Porque eu acho que existe uma dificuldade inerente para se tratar na família quando se vai buscar ou um escritório de advocacia, que geralmente acontece isso. Eu acho que é um impacto olhar o advogado que tem aquele olhar de compreender a situação. Eu acho que todo mundo vai na expectativa e isso pode ser um recuo. Às vezes a gente percebe advogados que não têm essa sensibilidade, né? Os escritórios estão muito mais olhando o que eu vou morder e o cliente percebe isso, né? Eu digo, opa, eu tenho aqui uma discussão, né? E o cliente percebe isso. Então, acho que é muito importante entender, particularizar a discussão para que haja esse acolhimento, para que esse processo caminhe, porque isso pode ser Andrei, talvez até a hora certa de buscar, ou seja, no meio do conflito é mais difícil você ter a tranquilidade de ir num profissional, no outro, e até você se identificar com alguém que realmente entenda o seu problema. Mas se você começa a pensar nesse assunto no momento de tranquilidade, a chance de você encontrar um profissional melhor é maior. Sem dúvida. E a gente, assim, só fazendo um adendo, a gente tem, né, se preparado para isso, né, no sentido de o foco da gente é nas pessoas e nas dores delas, para a partir dali, né, dentro desse processo de entrevistas, enfim, entender o que cada um deseja e construir em cima dessas possibilidades, né. Então, a gente, inclusive, tem feito hoje um curso de mediação, né, porque a gente entende que algumas ferramentas de mediação são, de fato, relevantes, né, e os princípios da mediação são muito importantes nesse processo, né. A gente começou aqui o curso de facilitadores F, né, também, que tem essa pegada muito atenta, né, de acolhimento, de abraço, de escuta ativa, né, enfim. Tudo achei, assim, tua colocação, as duas, assim, perfeitas. Eu acho que precisa algo mais humano mesmo, né? Mais focado, de fato, na pessoa e no interesse dela.